Fala sucesso agora você vai ver um vídeo que praticamente ele é muito, algo muito debatido. Tem um grupo que fala, isso aí é uma invencionice, tem outro grupo que fala assim, isso aí é um exagero, outro que fala assim, não, isso aqui é querendo gerar um complexo numa coisa simples, eles querem achar pulga num palheiro, mas tem outro lado que você vai ver um outro lado também que fala, existe um porquê. Aí você vai falar, o que é esse assunto, Gladson? Antes de mais nada, pastor Gladson, a seu dispor para um ensino que aqui, gente, é tão completo esse ensino aqui, que você nunca viu em lugar nenhum. Você vai sair daqui hoje entendendo, porque eu já assisti vários vídeos no início, e eu comecei assistindo e terminei com mais dúvida. Você assistiu um vídeo, você falou, eu vou entender e terminou com dúvida? Não é esse caso. Então, se você já teve na sua mente algo, já ouviu falar na questão gemátria, hoje você vai ficar maravilhado. E antes de mais nada, uma das moedas mais importantes do canal é o seu like. É você colocar lá e você se inscrever. Muita gente não faz isso. Gente, se você tem gostado desse material que é muito, mas é muito rico e que dá muito trabalho, mas é muito trabalho, dá um joinha. Segue aí. E é uma forma de você transmitir esse vídeo para mais pessoas. Então, qual é o tema de hoje? Olha que legal, tá aqui, ó. O tema de hoje é gemátria. Uma verdade ou um mito? Mito ou verdade? Vai ficar maravilhado com a explicação de hoje. É muito completo o estudo hoje. Nunca você viu nada semelhante, em lugar nenhum. Você pode ver algumas partes soltas, mas nunca desse jeito aqui agora. Então, para a gente começar, porque o estudo hoje ele é bem complexo, mas ao mesmo tempo simples para quem você que entende. Então, primeiro fato. Gemátria, verdade é verdade ou é um mito? Então a gente tem que começar a descobrir isso. E a primeira pergunta é, o que é gemátria? Tá tudo explicadinho aí para você. Gemátria, da palavra grega geometria. Aí, ó, geometria. Ô, garoto! Refere-se a um processo pelo qual valores numéricos são atribuídos às letras do alfabeto hebraico. Numerologia. Então, aí já uma vez falou, pastor, esse negócio de número não tem nada a ver na Bíblia. Então por que tem um livro chamado Números? Literalmente. Então, aí ele, poxa, eu não tinha pensado nisso. Tão lógico. Mas vamos aqui. A gente tem que tomar muito cuidado que tem pessoas que pegam uma partezinha e faz uma religião. Então, não é o meu caso. Eu quero que você pense e eu vou te mostrar uma vertente, uma linha de pensamento e você toma a sua conclusão. E aí, o que diz a cultura judaica em relação a isso? Deus transmitiu para Moisés 32 regras de se interpretar a Torá. E dentro dessas 32 formas de gemátria, a gemátria é uma delas. Então 32 formas de gemátria? Não. Existem. Se você tem eu coloquei as 70 faces da Bíblia, da Torá. Gente, fenomenal. E existe um porquê. Por que 70? Porque eram 70 línguas que foram difundidas na Torre de Babel. Agora eu estou entendendo as 72 faces, as 70 faces. Narmades fala, que é um rabino, tudo que foi transmitido por Deus a Moisés, nos portões da Biná, entendimento, nível mais alto da Parradês, que é um nível muito alto, tudo foi escrito na Torá, de forma explícita, ou foi dado segredos, nas letras ou numerologia, ou na forma das letras escritas comuns ou alterada. Raban, Introdução à Torá. Então, o que significa isso? Significa que a letra da gemátria tem estudo da forma, tem estudo por que uma parece um guarda-chuva, por que uma é fechada, por que uma é aberta, por que tem um sinal, por que um é maior do que a outra. Tudo tem um sinal. Tudo tem um porquê. Isso é muito importante. Existem 32 formas de entendimento baseado na Torá escrita. Então, são 32 formas de entendimento.
Existe alguma base bíblica? Aí você vai me perguntar, mas se existe base bíblica? Vamos lá, então eu vou usar o Novo Testamento. E olha o que ele fala aqui, Apocalipse 13:18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Existe um estudo que é 616, não vou entrar nessa aqui agora. Mas se você tiver curiosidade, você me avisa que eu coloco. Diferença entre o alfabeto ocidental e o alfabeto hebraico. Existe diferença? Muito grande. E por isso que muitas vezes até um pouco mais complexo. E você vai entender o porquê aqui agora. Nosso alfabeto é baseado em letras. Pasme. Porém, olha que interessante, o alfabeto hebraico é baseado em números. Tanto que é muito mais fácil até de você achar. Aí você, por exemplo, você tem vários formatos, e aí você fala assim, poxa, que fonte é essa? O número é 6. Opa, já sei qual que é o número, qual a letra que é. Por quê? Porque você vai entender que a Gematria existem várias formas de você interpretar o número dela. E eu vou explicar a primeira hoje. A gente vai entender a primeira e a mais difundida. Isso funciona como proteção para que a Bíblia não fosse alterada. Você sabia disso? Olha que interessante, gente. Poucas pessoas vão... Você nunca, eu acho que você ouviu isso, porque é muito... Por que Deus permitiu que fosse feito por números? Porque se, eventualmente, a soma das letras de cada linha não desse um número exato, ele era refeito. Olha o zelo e olha o cuidado. Toda vez que escreveu o nome de Deus, era colocado uma caneta nova. Olha o cuidado, gente. Hoje a gente não está nem... errou. O cuidado, o respeito que eles têm pelo nome de Deus é tão grande que se eles escreverem o nome no quadro, eles não apagam. Por isso que eles nem escrevem o nome de Deus no quadro. Se eles vão digitar eles não jogam essa folha fora. Porque o nome de Deus não é para ser brincar, não é para brincar. Isso é uma coisa que eu admiro muito, o respeito do judeu em relação a Deus. Muitos islâmicos fazem isso. Porém, algumas vezes as pessoas usam o nome de Deus em vão e falam coisas que não devem. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E é a questão do respeito. Continuemos aqui. O hebraico é uma língua sagrada. E a Kabbalah ensina que Deus criou o mundo através de 10 dizeres. Isso é nem na Kabbalah, você não precisa na Kabbalah. Passei lá no texto e contar. E disse Deus, e disse Deus. E haja luz, e disse Deus, e disse Deus. 10 palavras. Quantos mandamentos são? 10 mandamentos. O que significa o número 10? Plenitude. E a soma dele é o número de Deus. Uau! E você vai entender o que significa o número 10 hoje. Não sei se vai ser nessa, vai ser no próximo vídeo, mas é muito forte. Então aqui, agora, olha que legal. Qual foi o idioma que Deus usou para criar o mundo? Já me perguntaram isso. E olha a resposta. Hoje falaremos da primeira forma, que é a língua utilizada é o hebraico. Então, antes da queda da Torre de Babel, naquele momento, não é que é uma queda, vamos dizer assim, houve o que naquele momento? Deus difundiu as palavras e foram criadas 70 idiomas por causa disso. 70 idiomas. E a língua antes materna era o hebraico. Tanto que uma das letras que Deus criou o mundo está no seu nome, que é Rei. E é a pronúncia que menos você faz esforço. Tamanho o poder de Deus, ele fez um esforço tão pequeno e criou o mundo. Então, tem mistério sobre cada tipo de letra. Hoje falaremos da primeira forma, como eu disse anteriormente. Antes do episódio da Torre de Babel, onde Deus misturou as línguas, e ele criou 70 outras línguas depois disso. Primeira forma é chamada Mispar Reisharash. Mispar Rapanir, que significa valor absoluto, padrão, normativo, um número necessário. O que significa isso? É o método mais comumente usado para calcular a Gematria, onde cada uma das 22 letras recebe um valor básico. Aqui você vai ver agora todas elas, mas eu vou explicar cada uma individualmente. Tá aqui, ó, todas elas. E você fala, meu Deus, não entendi nada, Gladys. Poxa, mas começa pelo 30, não.
Entenda que começa pelo de contrário da nossa escrita, começa da direita para a esquerda. A nossa começa da esquerda para a direita. Combinado? Então, vamos lá. Tabela do alfabeto hebraico. Você nunca viu uma tabela dessa. Tem uma tabela que eu ainda vou colocar, ainda vou fazer um vídeo, que ela tem as letras do manto sacerdotal. Uau, cara, é mesmo. Uhum. E aí você vai ficar mais surpreendido como você faz a gemátria dos números dos filhos de Jacó. Depois você faz. Com isso aqui você vai conseguir fazer. Então, vamos para a primeira letra. E olha qual que é a primeira letra. É justamente Aleph. Só que, olha que interessante. A Bíblia começa com Bereshit, que é a letra B, praticamente, no nosso idioma. Por que não começa com a letra A? Existe uma explicação para isso. Mas vamos lá. Qual que é o simbolismo do Aleph? Ali. Tem ali, ó, a letra digital, que é o valor numérico dela é 1. Tem a letra impressa quadrática, que é uma forma desenhada. Tem a letra cursiva, do jeito que você quer escrever. Olha como que é diferente a letra cursiva. Depois tem a letra referente do teclado. Claro, eu coloquei o teclado hebraico, é a letra T. Quero digitar lá no Google Tradutor, é a letra T maiúscula. Essa é uma consoante que não tem um som, é equivalente ao H. É a letra que representa Deus. Uau! A transliteração linguística do som em português. Então ali você vai começar a entender, sendo que o Aleph já está ali já para te explicar. Depois nós temos o 2. Qual que é o número 2? É o Beit, que é o Bereshit, que é a letra que começa, que é o Gênesis, é Bereshit. E olha lá, claro, se é aquela bolinha ali, o que significa? Ali é quando você, para facilitar, porque no original não tem essas bolinhas, mas para eles colocaram um som de consoante, de vogal. Então funciona quase como uma vogalzinha para você entender como funciona. Muito legal isso. E aí fica mais fácil para você entender como funciona. Então aqui, essa bolinha lá, como que é a letra cursiva dela? Então o Beit é número 2. Então na soma, eu quero colocar a letra B. Então tá ali, ó. Então a soma, ele representa 2. Qual que é a letra que eu utilizo? A minúsculo. Olha que interessante. Deveria ser o Aleph. Depois nós temos a letra, novamente a gente colocou aqui, só que aqui agora o Veit. Então um é Beit e Veit, quando você está sem uma bolinha, som de V. Tá vendo que ele tem um acento para você? Um é B e o outro V, sem o ponto. Depois, 3 pontos. Aí vem o Gimel. Ali, olha que interessante. Então tem a forma, letra do digital, quando você escreve digitalmente, a fonte vem desse jeito no teclado. Porém, a letra impressa quadrada é daquele jeito ali desenhada. E olha a letra cursiva. Qual que é a representatividade dessa letra? B. O som de G, gato. Então, Gimel, Gimel. Então, Gimel, letra G, 3. Olha que legal. Depois nós temos o Dalet. Olha o Dalet, a fonte de letra do digital. Então, aqui, o Dalet, ele tem a letra impressa, ele parece uma letra T puxando para o lado. Ou uma letra L de cabeça para baixo. Eu acho que o letra T fica mais fácil. E aí o Dalet, ele tem um som de D. E ele representa 4. A, B, C, D. Gente, parece com alguma coisa do nosso alfabeto? Ah, caramba. 5. Aí vem a letra Rei. Aqui tem uma representatividade. Por que foi esse desenho? Ele tem uma forma. Rei, ele parece a letra H. Som de R, fraco. É o Rei. Um R bem fraquinho. Rei. É quase nem aparece. Então, o Rei é o número 5. E o Rei parece uma orelha ali, ó. Tá vendo? O símbolo dele, da letra cursiva dele. Depois, o número 6 é o Vav. Vav. Tem um acento. Vav. Um som de V. E ele é o número 6. E ele é como se fosse um I ou um L minúsculo. Só que, olha lá, ele tem um traço maiorzinho. Ele é um traço menor. Tem um outro maior que esse, que a gente vai ver lá. Número 7, Zain. Zain. É o Zain. Aí ele tem, olha lá o sinalzinho. Ele parece uma letra 7 e o outro parece uma letra T, bem tímida. E ali ele tem esse desenho de um Szinho ou de um U sorrindo de cabeça para baixo,
que é o som de Z. Então aqui já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você viu aqui? Que legalzinho aqui, ó. Tá certinho. Então, agora a gente vai para o número 8. Ele lembra um pouco o rei, mas ele é emendado. Ele ficou parecendo a letra N. Então aqui é o hit. Então um som de R, um ritmo, hit, hit, hit. Ele é um R mais rasgado, hit, ele é bem na garganta. Então, a simbologia dele é a letra G minúsculo, caso você queira no teclado. E aí o número dele é 8. Agora a gente vai para o número 9. Tete. Essa simbologia ele meio que confunde um pouco. É uma das simbologias que na letra digital ele parece um U fechado. O tete, só que na letra impressa, olha lá, ele é mais desenhadinho, ele fica parecendo um M de cabeça para baixo, querendo virar um M, querendo virar um U, virar um G. Então ali, ó, na simbologia possível é um G. O som de T, tem um acentozinho. Então o número dele na gematria é 9. Agora vem o Yud, que por sua vez é uma letra que aparece no nome de Deus. Lembra do número 10? Olha que interessante a representatividade dessa letra. O Yud é como se fosse um apóstrofe. É como se fosse possessão em inglês. Que é aí que você coloca no S. Aí o som de Y, Yud, de I. Aqui a coisa já começa a mudar um pouquinho. Ele já vai para 20. Por que não 12? Essa é a gematria mais utilizada. E você vai entender, porque aí começa de novo. Na soma, ele é 2. Se eu coloco 12, vira a soma, vai dar 11. Também dá 2, só que é um outro tipo de gematria. Mas continuemos aqui. Então, a gematria que utiliza é aqui que é a diferença. A mais usada, a gente vai para 20. Então, é o Kaf. Então, aqui, com essa bolinha, ele vira um Kaf. Com um pontozinho, que é a letra K. Que é um C, o contrário, com a bolinha no meio. Já sem a bolinha, e ele também representativo ali, ó, que tem um 7 maior, ele vira um Raf. Então, eu posso escrever também com essa letra. E muitas vezes você vai olhar e falar assim, mas não existe essa fonte ali. É a mesma letra. Então, o número 20, os dois Kaf e Raf são a mesma coisa. Vamos para 30. Lembra aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aí, ó, aqui vem Lamed, é o som de L. Depois nós temos Man, é um Nzinho, só que com um tracinho para dentro. Então ele fica parecendo ali um coelhinho ali, ó, com duas orelhinhas. E ali está a fonte, letra cursiva dela, as duas formas de ser escrita. Então ele tem um som de M, mesmo tendo uma simbologia de N. Então, Man. Agora vamos para o 50. Lembra, esse aqui tinha um Lá menorzinho, e agora esse aqui é o maior. É o Num, que ele é o maior, é a letra maior. E aí o som de N, o número dele é 50. Depois nós temos o Samen. Essa é uma letra que ela tem um milagre nos 10 mandamentos, que era uma letra que é a letra que era flutuante. Sabia disso? Essa letra, esse Samen, ele dentro da tábua, ele era tido como um milagre, porque era vazado. E ela, como se fosse um imã, ela, de todo jeito que você olhava a tábua que Moshe trouxe, Moisés, você olhava ela estava flutuando. Então, é tido, os sábios, na tradição, fala que essa é a letra do milagre. Então, ele tem um som de S. Então, S de sucesso. Ah, caramba! E agora temos uma letra que parece um Y, mas ele é Ein. 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 Tem a pronúncia correta, eu sou um mero aprendiz, um eterno aprendiz. E ele parece um Ezinho de cabeça para baixo. E a letra R tem um som de A, E, I, O, U. Então, dependendo de onde você colocar ela pode virar um A, pode virar um E, I, O, U. Mas aqui, Ein. Depois nós vamos de 70, vamos para 80. Aí é o Gzinho de cabeça para baixo. Aí, 80 é o P. Quando ele tá com esse sonzinho, quando ele tá com a bolinha, ele vira um P. E aí parece até um bonequinho com o olhinho de cabeça para baixo também. A letra no teclado é a letra T minúsculo. E o som de P com um ponto. Depois temos ela sem ponto, que ela tem o símbolo também, o entendimento de Fê. P e Fê. Então, a mesma língua ali, ó.
Aí ali já passa a ter um outro desenho ali, ó. Ele parece um J. Que representatividade 80. Agora a gente vai para o 90, um outro tipo de Y, só que é um Yzinho puxado. Ele tem é como se fosse um 7 cabeças para baixo puxado. Aí é o TSAD, que é um som de TH. TSAD, TSAD, que é simbologia 90. Agora a gente vai para a simbologia 100, que aqui é o CUF, 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 som de K. Então ele tem um desenho parecendo uma letra P maiúsculo. E o simbologia no teclado, a letra W menor. Depois, aqui vem a mesma coisa. Ele não vai para 110, ele vai para 200. Lembra que o número 1, 2, 3 sempre está constante aqui. Sempre está constante. E aqui é o Irish, que ele é um 7zinho. Ele tem um Lzinho ali, ó. Tá vendo? Um Rzinho minúsculo. E um L maiúsculo como forma de desenho. O som de R, de barata, ra, rata. Tá vendo? O som do R de barata, ra. Ah, garoto, tá fácil isso aqui. Simbologia, 200. Agora tem o shin, shin, ou sim. Quando tem pontos, ele é como até a questão de quando você vai falar de Satã, e aí tem uma simbologia muito legal sobre isso. Qualquer dia desse eu falo. Então, shin, ele tem um som de CH. Ou sim, que também pode ser pronunciado como sim. É uma letra E com um pontinho, ou sem pontinho, ele fica com sim. Então fica shin e sim. Simbologia 300. Agora pulando para 400, é uma outra letra N, só que como se fosse um J e a letra N juntas ali. É chamado TAV ou TAF, dependendo da posição que ela está. E dependendo da palavra. Então, é que é transmitido oralmente. Então, ele sabe qual é a palavra porque foi passado de pai para filho. E exemplo prático. Então, a gente sabe que o último número, 400. Agora, a gente vai para um exemplo prático aqui agora, porque você vai ficar maravilhado. Que acho que você nunca viu um exemplo prático desse jeito. Aqui a gente vai usar as duas primeiras letras. Então, ali tem o Aleph e o Beit. O que dá essas duas primeiras letras? Olha que surpreendente. Se eu junto Beit com a Aleph, vira pai. Uau! Gente! Pai. Agora, quem é o nosso grande pai? E aí a gente vai fazer uma coisa. 2 mais 1 na simbologia lá. Qual que é o sinal da letra Aleph? 1. Qual que é a simbologia da letra Beit? 2. A, 1. B, 2. Olha que legal. Ah, funciona a gente fazer isso no português, na nossa... Não, não tem nada a ver. Pode ter algumas coincidências, mas eu já fiz isso. Nossa, você já fez isso também, né? Ah, vou fazer o Gematria aqui no português. Nada a ver. Eu já fiz. E aqui, Elohim. Como é que simboliza o Elohim? Então a gente vai usar aqui a palavra Aleph. Essa é uma consoante. Depois a gente vai usar a letra Lamed. Tá ali na ordem. Aqui, ó. Aleph vale 1. Naquela tabela lá que você teve lá acesso, olha que interessante. Lamed é 30. Então 30 mais 1, 31. Gente, olha aí. Mastigadinho pra você aqui, ó. 31. 31. Mastigadinho. Depois a gente vai colocar o rei. Aí a letra rei, 5. 5 mais 31, 36. E aí eu coloco o Yud. O Yud é 10, 46. Finalmente, o Men, que olha o simbolismo do Men. O Men também tem outro símbolo ali também. O Men, ele pode ser uma letra N, não precisa ser fechado. Aí, Men, som de M, 86. Então esse Elohim, o que tem a ver, Gladys, 86? Vamos lá agora? Olha que interessante. 86. Olha que impressionante. A palavra natureza. Quanto que deu Elohim? 86. E agora a gente vai fazer com a natureza. A palavra natureza, olha que interessante aqui agora. Eu tô aqui com... Primeiro, eu já começo com a letra parecendo N. Então, rei. Então, que é 5. 5, depois a gente vai começar com aqui, vai com tet. Tet é 9. 14, então a soma. Depois a gente vai colocar 2 do Veit. Veit é 2, deu 16. E finalmente a gente coloca Ein, que é 70, que simboliza. E
Essa é a palavra natureza, que a soma dela é 86. Glácio, o que simboliza isso? O nome de Deus não é 86? É que a natureza é a simbologia, é a materialização de Deus no universo. Então, quando você vê a questão da natureza, tudo que você vê foi criado por Deus. Esse é o DNA dele na Terra. E pasme, então, quer dizer então que a natureza é Deus e Deus é a natureza? Não, isso aí. Agora você entendeu de onde que surgiu que a idolatria à natureza? Então, muitas vezes a pessoa, porque eu não acredito em Deus, eu acredito na natureza. Peraí, veio de algum lugar. Ó, aqui, ó. Você tem que tomar cuidado com isso aqui agora. Gente, aqui é o DNA que você começa a entender. Mas tem outras coincidências? Vamos ver outras coincidências? Então, a gente já viu que a palavra natureza e a palavra de Deus tem um porquê. Vamos para outra aqui, ó. Rei de Satã. Quem é rei de Satã? Ah, Satã. Ah, garoto. Aí começa com a letra rei. Depois ele vem com Shin, ou Sim, que aqui nessa simbologia é o Sim. Poxa, 305. Depois nós temos o quê? Tet, que dá 314. Depois tem a palavra Num, 364. 364. O que significa 364, Gladys? Vamos lá para o entendimento. Ó. O calendário judaico, como é lunar, eu já vi muitas pessoas falando isso. Existe, porque o calendário judaico, isso quando você está dentro ouvindo um judeu falando. Aqui, como eu sou cristão, aí muitas vezes você fala, eu já vi pessoas falando isso. Porque o calendário dele é lunar e o nosso é solar. Tá bom, vamos ver a verdade mesmo. Sem proteger, sem ter. Sem tendenciosidade. Essa é a palavra mais correta. Na realidade, o calendário judaico possui elementos lunares e solares, uma vez que o Sol é o maior que a Lua. Uau! O Sol é maior que a Lua. A Lua é influenciada pelo Sol. Peraí, então. E a Terra é influenciada pela Lua e pelo Sol. Então, aqui, matematicamente falando, nada mais justo que ser pelos dois. Tanto é que a prova disso é que a cada 19 anos, você não sabia disso, 7 anos terão 13 meses. Sabia disso? No calendário. Porque o calendário dele tem 354 dias. Mas tem anos que vem 361, um mês a mais. Um mês a mais. E eles não têm 31 dias igual o nosso calendário. Isso é uma adaptação do ano solar e lunar. Se você tiver mais curiosidade sobre o calendário, que é muito impressionante, a palavra calendário é derivada de imposto. Uma palavra chamada imposto. Gente, aí você começa a entender que o calendário que nós andamos hoje é para você ficar pagando imposto. O calendário lunar tem 354 dias. Por sua vez, o solar tem 365 dias. Gladson, e o que tem a ver isso? Mas tem no nosso calendário solar tem um ano bissexto, que é o 366, que acaba ficando a mesma coisa. Só que 365 dias é a quantidade que está aqui. E quantas vezes Reish apareceu? O nome de Satã? 364. O que significa isso? Para os sábios, pela tradição oral, aqui demonstra que Satã tira férias. Existe um dia no ano que Satã tira férias. Que dia é esse? Sabe qual que é o dia? É o dia que eu digo que ele pode tirar férias todo o ano inteiro na sua vida. Quando você. É isso que eu vou te falar agora. Tem gente que só vive. Não tem um dia de férias. O inimigo vive na vida dele o resto do dia, todo dia. Por causa desse dia aqui, olha que interessante. O dia do perdão. Você quer ter vários dias de paz na sua vida? Coloque vários dias de perdão. E ele vai tirar férias da sua vida. Mas para o judaico, conhecido como Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão. Então esse dia, Satanás, para o judeu, é obrigado a tirar férias.
Então esse inimigo pode, por sua vez, tirar férias várias vezes no ano para sua vida. Mas aqui demonstra. E olha que curiosidadezinha. A expressão não temas aparece 365 vezes na Bíblia. Por quê? É um não tema para cada dia da sua vida. E quem não teme, perdoa. Quem não teme, sempre vai em frente. Quem não teme, conquista. Quem não teme, faz. E quem teme? O medo neutraliza. Nossa. Forte essa aí. Essa foi, ó. Pá! Vou tapa na cara essa daí. Somos convidados a encontrar força e confiança para enfrentar o desafio da vida. Um dia de cada vez. Isso aqui eu escrevi, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu falei, gente, eu tenho que escrever isso aqui. Eu adoro escrever, já deu para notar. Então, para eu não perder a linha aqui, eu escrevi para eu não fugir, porque senão eu vou falar 1 milhão de coisas aqui. O dia mais triste para os judeus, qual foi esse dia? Aí a gente vai também colocar a Gemátria, que é o dia 9 de Av. As 2 vezes em que o templo foi destruído é justamente nesse dia. Não acredito. No dia 9 do mês Av. Impressionante. Foi justamente nesse dia. E tem é uma curiosidade muito grande. Que aí, dentro de um versículo, aparece a palavra Venoshinatan. Olha essa palavra. O que significa essa palavra? Quando você coloca ela no hebraico, olha que forte. Ela tem a letra Vav. Isso aqui, gente, é estudo muito pesado e uma coisa assim que nunca ninguém te falou. Tá preparado? Olha aqui, ó. Vav, que é o número 6. Depois tem o Nun, 50. Depois tem o Vav, deu 62. Tem o Shin, 362. Nun, aí de novo, 412. Taf, 400. E finalmente, Men. Gente, vocês perderão, dormiu. Aonde aparece essa palavra? Vocês perderão, vocês dormiram. 852. Vamos lá? Olha que interessante. E qual a importância desse número? Impressionante. Esse é justamente o tempo em que o povo de Israel viveu na terra prometida, contando desde o momento em que Josué conquistou até a destruição do primeiro templo. Gente, 852 é o tempo que eles ficaram dentro da terra prometida. Meu Deus, essa palavra Venoshinatan está na porção em que Deus fala quando vocês entrarem na terra de Israel e tiverem filhos e filhas, mas se deixarem influenciar pelos povos que lá estão e acabarão sendo expulsos dessa terra, perderão. Lembra da palavra lá, perderão? Ah, não acredito. A palavra que aparece é Venoshinatan. Não acredito. E tem gente que... É muita coincidência? Será? Um número tão explícito, uma gemátria tão explícita. Não tem. Ah, não temos 365 vezes na Bíblia? Não temos. Será que o número gemátria não tem nada a ver? É uma mera coincidência? Isso é que eu estou fazendo você pensar. Voto de Nazir. Aqui é um outro mistério. Porque não fala na Bíblia quanto tempo que você tem que fazer o voto de Nazir. Que é justamente quem é que fez esse voto? Sansão. Ele não podia chegar perto de morto. Não podia tomar vinho. E aí depois eu descobri que nada derivado da vinho. Você sabia que a uva passas, se você toma 7, come 7 unidades, é mais forte. Ela é como se você tomar o energético. Ele te dá uma força. Então, para que aquilo que Sansão comesse não fosse colocado como um alimento tivesse dando força, Deus falou, não come passas, não. Nada é derivado de uva. Forte isso, né? Então não podia chegar perto de morto, não podia cortar o cabelo. Quem foi nazireu? Tem um pessoal que fala assim, é narizeu, é nazir ou nariz? Porque, mas Jesus era narizeu, é nazireu ou narizeu? Um é nariz grande, então aqui é nazir. E nariz grande é onde Jesus nasceu, entendeu? Agora você não vai esquecer mais nunca. Narizeu e nazireu. Então, Nazir é quem tinha o voto. Então, vamos lá ao voto de Nazir.
Aqui o voto de Nazir está aqui, ó. Por exemplo, quando um indivíduo faz um voto para se tornar um Nazir, sem especificar a duração de Naziruto, a Mishnah afirma que a duração padrão é de 30 dias. Tá bom. Mas de onde que eles tiraram isso? Aí vem aqui. Como descobriram que eram 30 dias de voto? Vamos lá? O Talmud cita o versículo. Ele, o Nazir, será Irie, santo como a fonte desta lei. A palavra hebraica, que é Irie, tem a gematria de, vamos lá? Fazer aquela questão da gematria, a soma. Yud, 10. Rei, 5. Novamente o Yud, 10. Com mais 5, 30. Ah, então foi daqui que eles tiraram os 30 dias? Pela gematria, indicado que o período do Nazirato padrão seja de 30 dias. Foi feito um cálculo. E isso já foi feito lá atrás já. Então a gematria, tem gente que fala, a gematria começou na Babilônia. Algumas gemátrias não. Algumas já antecedem a Babilônia. E isso é importante você entender. Mente aqui e agora. Tá preparado? Isso aqui é um tapa de pelica em você e em mim. Literalmente. Isso aqui foi um tapa de pelica. Quando eu falei, não, por que eu estudei isso? Vamos estudar agora a palavra mentira, que significa sheker. Sheker significa Shin 300. Depois a gente vai colocar a segunda palavra. Tá? Gente, se você já mentiu, pula isso aqui, porque vai... Não, mas é só uma... É só uma mentirinha. Não, é uma omissão. Eu só estou omitindo. Não estou mentindo. Você já viu alguém falar isso? Taca isso aqui, manda esse vídeo para ele. Se você conhece alguém que já falou isso, falou, olha só, é só um exagerozinho. Não, eu não menti, eu só omiti. Tá preparado? Isso aqui é uma resposta para quem omite. Ah, porque eu prefiro... Não. Peraí, olha lá. Mentira. Palavra checker. Vamos lá de novo? Isso aqui, gente, forte, 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 forte. Primeiro vem Shin, 300. Depois vem a palavra Kuf, 100. Então, 100 mais 300, 400. Depois tem o Reish, 200. Então, na soma dá 600. Então, essas três letras significam sheker, mentira. E agora a gente vai na palavra verdade. Olha que interessante, que é Amet. 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 Assim, para você. Eu coloco acento para ficar fácil para mim e para você. Então, primeira letra, Aleph. Depois tem um man. Então, man, em inglês homem. Aí, Aleph, 41. Taf, 441. Beleza. O que significa isso? Agora, olha aqui, olha mastigadinho para você. Qual a diferença entre a verdade, que é 441, que a soma, olha lá, deu 441 a soma. A verdade, 441, e a mentira, que deu 600. Eu coloco aqui, ó, e dá 600 menos 441, dá 159. E daí? Você vai perguntar, eu perguntei, e daí? Manda isso aqui para qualquer um. O que significa 159? Agora a gente vai para o mistério. A palavra Catan. Olha o que significa a palavra Catan. Kuf, 100. Tet, 9. E, finalmente, Num, 50. Deu 159. O que significa essa palavra? Vamos voltar lá. Ó. Quanto que deu lá? 159. E essa palavra deu quanto? 159. O que significa Catan, Gladys? Pequeno. E olha o que os sábios dizem. É uma lapada. Os sábios dizem que a diferença entre a verdade e a mentira é muito pequena. Lá, só letra. Qualquer verdade que você tenta modificar um pouquinho se torna uma mentira. Quem fez isso? Então, os sábios dizem que a verdade e a mentira é muito pequena. A diferença entre eles é muito pequena. A palavra pequeno, porque deu 100. Qual é o nome da soma da palavra pequeno? 159. E qual que é aqui, ó? Ah, entendi agora. Tem gente que entendeu agora. Minha esposa entendeu só depois.
Qual a diferença entre a verdade e 159? Então, a diferença entre a verdade e a mentira é pequena. Ou seja, uma pequena mudança em uma verdade a transforma em uma grande mentira. Ou seja, uma pequena mudança em uma verdade a transforma em uma grande mentira. E aí, você é mentiroso? Não é mentiroso. Isso aqui, gente, é muito importante você entender. Isso aqui é uma lapada. E o que é o mais importante para você aqui entender? A gemátria, por mais miraculosa, difícil, Glaucio, eu não gosto de número. Por isso que o judeu, ele é ótimo em números. Por isso que eles são ricos. Uma vez a pessoa fala, eu não gosto de cálculo, não gosto de contabilidade, não gosto. E olha aqui que um sábio falou. Se você não gosta de número, você não merece ser rico. Porque a riqueza está diretamente ligada aos números e não às palavras. Porque se você não sabe números, por mais que você entenda as palavras, você não vai saber somar quando você vai perder ou quando você pode ganhar. Forte, né? Isso aqui hoje, então, a gemátria, ele não pode ser colocado de uma forma também, que é uma coisa muito importante. Claro, eu tenho um texto aqui que tem uma gemátria e tenho ele no entendimento pleno. Qual que é o mais importante? Pleno. A gemátria simplesmente é para comprovar. E se alguma coisa não der certo, eles eliminam. Lógico que existem somas, que existem algumas coisas assim que eu acho meio forçado. Porém, quando você utiliza a gemátria para comprovar a palavra, eles somavam cada letra. Então, é muito fácil. Ele já vê a letra e já fala, é um. Ele já olha uma palavra, isso aqui. Ele já consegue transformar a letra em número. Nós não. Eu não tenho esse costume. Quando a gente vai fazer o costume, é A, B, C, D, E, F, G. Ah, o G é o 7. Opa, para eles não, já é automático. O número ligado à letra. Então, quando você vai ver uma criança judaica, ela já consegue lidar tanto com o número quanto com as letras. Não é interessante isso? Isso é muito importante a gente entender. Porque quando você começa a entender as letras como números, você entra no campo da lógica e no campo da questão linguística. Isso é os dois campos. Quando você vai tocar teclado, você existe o lado racional que conta os números, que o teclado é número. E tem o lado que é da lógica, das notas, que por sua vez também são transformadas em números. Tanto que você, quando entende números, você consegue fazer assimilação. Tem pessoas que decoram números usando palavras. Também é uma genialidade. É você pegar, por exemplo, 22, aí decora uma lista. Aí a pessoa que decora um mau número falou, eu transformo os números em imagens. Quando eu vejo um 2, eu imagino 22, eu vejo dois patos. 23, eu vejo dois patos, e aí ele cria uma outra imagem para o número 3. E assim sucessivamente. Ele criou um mecanismo de 10 imagens, e quando tem um número muito grande, e aí ele já fala, eu já sei o que significa um número 144. Eu já sei o que significa alguns números, 86, 26, 70, 70. Opa, 70 é o número de Deus, 70 línguas, 70... E aí, para eles, ficam fácil. Tanto que na Bíblia existem 7 vezes 7. Perdão, Deus coloca uma gemátria. E aí você vai começar a ver o texto de uma outra linguagem, de uma outra dimensão. Essa é a importância de você entender a gemátria. A gemátria não é algo único. Ela vem para simplesmente comprovar. Ela não é uma questão isolada, sozinha, que tem mais importante que as outras. Ela é mais importante que o próprio texto literal. Não. Lamento te dizer que não. Eu, por muito tempo, achava que fosse. E aqui, só para você entender, isso aqui, gente. E aí você entende, ó. Uma pequena mudança em uma verdade a transforma em uma grande mentira. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não transformar algumas coisas aqui em uma grande mentira. Então, a própria gemátria, quando você vai fazer o cálculo, tem gente que faz somas e acrescentam números, acrescentam o simbolismo,
que transforma ela em uma grande mentira. Tanto que a serpente falou: ó, se tocar não vai morrer. Ele falou uma verdade, só que ele contou uma meia verdade. Ele, ele, ele mentiu. Não, ele omitiu. Ele falou: se comer, não vai morrer. Mas a morte ali era a morte espiritual, não a morte. Porque assim que Eva e Adão comeram, eles perderam, eles morreram pro Éden. Morte. Então, aí ele não mentiu. Mas uma pequena mudança em uma verdade transforma em uma grande mentira.